Vamos iniciar a confecção da cabeça do Stitch com o molde da parte da frente da cabeça. Aí no molde de vocês, eu deixei aqui um molde para fazer essa parte do fundo do olho, mas eu prefiro fazer assim, ó, a mão livre com um feltro que seja um pouquinho maior, porque eu acho que fica mais fácil. Vou fazer aqui uma costurinha de meio pé de máquina para prender esse detalhe aqui. Agora eu só vou refilar. E na parte de baixo, onde a gente vai encaixar o queixo do Stitch, é importante refilar bem rente, tá? Com uma margem segura, mas bem rente. Ó, igual eu tô fazendo aqui. Prontinho, já refilei. Agora, eu vou colocar a segunda parte do olho, que é o fundo do olho que vai dar cor, o feltro mais clarinho. Nessa parte, eu não quero colocar um ponto reto para prender o feltro, porque eu não quero que fique levantando pontinha. Eu vou fazer um ponto caseado aqui na volta desse molde, tá? Eu vou fazer aqui na máquina mesmo, mas pode ser um caseado que você faz à mão normal. E lembrando que esse recorte do molde, para quem vai fazer no ponto caseado ou para quem vai fazer a máquina, vai recortar no risco, igual eu tô fazendo aqui no vídeo, tá bom? Não tem diferença. Olha só, quando a gente faz aqui nesse ponto caseado para fazer como fosse um aplique, eu acho que além de eliminar a aparência de camada de feltro sobre feltro, fica mais delicado. Na parte preta do olho aqui, eu também não quero colocar mais um feltro, então eu prefiro riscar para deixar o desenho e depois no final eu vou fazer a pintura com a tinta de tecido, tá? Eu prefiro fazer desse jeitinho, porque eu acho que fica mais delicado. E como eu vou manusear a peça, eu vou pintar, todas as pinturas eu vou fazer depois da cabeça cheia, porque daí eu não preciso esperar. Agora eu peguei aqui o molde do queixo. Olha só, esse molde ele vem com esse pedacinho para vazar, tá bom? Não joga fora, deixa ele aí que nós vamos usar ele como referência depois. Tá escrito no molde, é recortar, mas não jogar fora, algo assim, não lembro o que eu escrevi. Passei a cola de silicone aqui nessa parte do interna. E agora a gente vai usar aquela outra parte do molde, ó, só para ter a referência aí de onde a gente vai recortar, porque essa parte branca é a boca do Stitch. Eu já deixei o molde aqui, gente, com a margem, para vocês colocarem aí encaixarem ali no rostinho dele, tá bom? Então, pode recortar no risco normalmente. Eu passei meio pé de máquina para prender o feltro branco no feltro azul, como vocês viram. Esse molde aqui é o decalque dos dentinhos dele. Eu tô passando aqui uma fita de embalagem, porque é um molde que vai ter pontinha muito fina. Então, para não rasgar com o decorrer do tempo, eu prefiro fazer isso, tá bom? Ele fica mais resistente e é até mais fácil trabalhar, gente. Prontinho, olha só. Recortei ele bem no risco, tá bom? Prontinho. Agora, eu vou pegar um lápis com uma ponta bem fininha, e pode ser um lápis mesmo. Eu tô utilizando aqui o lápis 6B, que é o que eu uso para riscar tudo, tá bom? Coloquei um alfinetinho aqui para me ajudar, mas nem precisa, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô riscando a parte de baixo e a parte de cima. Tô transferindo esse molde aqui pro feltro e ele encaixa direitinho aqui, tá bom? Na boca. No molde de vocês, inclusive tem uma setinha apontando pra cima para vocês colocarem na direção certinha. E não se preocupe com o risco do lápis, porque depois ele vai servir pra gente fazer o próprio desenho com tinta preta dos dentinhos. Não vai tirar esse risco. Para fazer o encaixe do queixo aqui na cabeça, eu tô passando cola de silicone para prender e vou levar na máquina para passar uma costurinha. Mas na hora de encaixar não tem dificuldade, ó. A parte azul vai encaixar certinho no desenho dos dentes, no final dos dentes, e aqui nessas pontinhas laterais. Vocês vão vendo que ela vai casar direitinho aqui na altura do molde. Mas é mais fácil vocês se alinharem aí pelos dentinhos, tá bom? O dente acaba antes do feltro branco, e aí vocês têm o começo da boca, fica bem facinho. Tô passando aí uma costurinha com meio pé de máquina para prender esse queixo direitinho e não ter perigo de soltar. Olha só, essa parte eu não vou refilar, eu vou aproveitar, vou passar uma colinha de silicone para que não fique tão duro como a cola quente e deixar ela aqui que ela vai me ajudar a estruturar ainda mais essa boca. Prontinho. Olha só como ficou. O desenho dos dentinhos começa certinho aonde começa o feltro azul da boca.
Agora eu peguei a parte de trás da cabeça, porque nós vamos fechar todas as pences, tá? Vamos fechar as 4 pences das 2 partes e lembrando de costurar do lado avesso. Mesmo se você fizer no ponto caseado, você vai casear pelo lado avesso, para o acabamento ficar para o lado direito. Fecha aqui a última pence. Prontinho, gente, ó. Fechei a parte de trás. E vou alfinetar, ele vai casar pence com pence. Se na hora de alfinetar você vê que tá sobrando, tá faltando feltro, é porque a peça tá de cabeça para baixo, igual a minha tava aí. Aí você só vira o lado, porque essas pences, ela casam certinho, tá bom? Ó, alfinetei e vi que tá tudo certinho, agora vamos fazer as orelhinhas do Stitch. Aí, na orelha, eu coloquei, nessa ordem, uma parte de feltro azul, uma parte de feltro rosa e uma parte de EVA. E vou costurar tudo junto para desvirar. Importante que o feltro fique de frente com o feltro, senão na hora de desvirar vai dar errado, tá bom? Ó, tô costurando na linha e o EVA eu deixo para baixo, porque senão ele vai ficar agarrando aí no pé calcador da sua máquina. Vou desvirar e colocar a costura para fora certinho com todas as pontinhas do recorte da orelha do Stitch, tá? Essa parte é importante para ter o formato certinho da orelhinha dele. Prontinho. Vou fazer o mesmo com a outra orelha e pronto. Agora eu vou passar uma costura, vou rebater essa costura, na verdade, gente, que nada mais é do que passar uma costurinha bem na borda, que eu chamo de meio pezinho de máquina, em toda a volta da orelha. Inclusive, eu vou fechar a parte de baixo também. Fazer o mesmo na outra orelhinha. Tá pronto. Agora, eu vou fazer aquela vira, pra ficar aparecendo uma partinha da parte de trás da orelha do Stitch, que é muito característico dele. Eu só fiz uma dobrinha e tô passando uma costurinha também pra prender, ó. Vou medir aqui uma com a outra pra ficar a dobra igual e costuro. Ok, aí a gente vai agora encaixar as orelhas na cabeça. Na hora de alfinetar aqui, gente, pelo costume de costurar e desvirar, eu alfinetei do lado avesso, mas na verdade, para fazer com a orelha com estruturador, é muito difícil desvirar, que o estruturador nesse caso é o EVA. Então, eu preferi fazer com o ponto caseado. Então, eu tô tirando os alfinetes e vou alfinetar ela de novo pelo lado direito agora, tá bom? Para colocar as orelhinhas do lado direito. Eu tô alinhando pence com pence, mais uma vez, só que dessa vez do lado direito. Nessa hora, eu alfineto tudo, gente, pra gente poder colocar as orelhas e ficar centralizada dos dois lados iguais, ó. Eu uso aqui a pence do meio como referência, tá bom? Eu coloco ela bem no meio da minha orelhinha aqui, ó. Fica bem bonitinho. Vou alfinetar desse lado e vou alfinetar também atrás para não sair do lugar, porque o EVA tá dobrado, então ele dá um volume aqui. Mas não vai me atrapalhar de costurar não, tá? Inclusive, eu vou fazer esse ponto caseado na máquina, e sim, a máquina doméstica tem força para casear essas camadas de feltro e de EVA dobrado numa boa. Ó. Eu alinho o começo das orelhas, gente, aqui, ó, por essa parte azul mais escura da boquinha dele, fica tudo na mesma linha, tá? Eu tô alfinetando tudo com bastante cuidado, porque vou costurar na máquina, ó. Essa cabeça aqui é da peça piloto. Essa eu fiz sem estruturador, então você pode ver que eu costurei e desvirei, porque eu consegui deixar as orelhas bem pra dentro e desvirar as orelhas também. Então, sem o EVA foi fácil, mas eu não gostei muito do resultado da orelha sem o EVA, eu confesso. Então, aqui nessa peça da aula, eu preferi fazer com EVA e gostei mais do resultado. A orelha fica mais estruturada e dá para fazer um efeito no final que eu vou mostrar para vocês, que sem o EVA não dá. Tô fazendo aí o ponto caseado, gente, em toda a volta, tá bom? Vou com calma e vou devagar, porque tem bastante camada aqui na parte das orelhas, mas a minha máquina costurou com bastante tranquilidade. Eu tô utilizando a agulha número 14, a agulha comum que vem na máquina, e costuro o feltro com ela também tranquilo.
Na hora de passar aqui nas orelhinhas, é importante a gente diminuir a velocidade, tá bom? Deixei a abertura para fazer o enchimento na parte de cima da cabeça. Porque daí eu vou aproveitar também para colocar o topete. Vou fazer o enchimento, deixar a cabeça bem cheia, bem uniforme, isso não tem nenhum segredo. E ela vai ficar assim, ó. Enchi tudo e vou pegar o topetinho dele nessa hora e vou colar um pouquinho mais pra dentro, tá? Pra não me atrapalhar na hora de fechar. Se eu passar cola quente aqui, vai machucar a mão na hora de fechar. Vou fechar aqui no ponto caseado. Passei pelo topete e tô arrematando aqui depois, ó. Já fiz o fechamento e já apliquei o topetezinho numa tacada só. Prontinho. Agora eu vou fazer a pintura, gente. Eu tô passando aqui esse isqueirinho pra abaixar os pelinhos. Isso facilita muito a gente na hora da pintura pra não ficar borrando toda hora. Eu vou utilizar aqui meu agulhão. Primeiro eu faço um risco e depois eu venho preenchendo, ó. Eu tô riscando aí o desenho que eu tinha feito de lápis com a tinta vermelha, porque eu vou preencher essa parte de dentro do fundo da boca de vermelho. Agora, eu venho com um pincelzinho bem fino fazendo o preenchimento. Eu prefiro fazer primeiro o risco para não ter perigo de borrar. Olha só, já apareceu os dentinhos do Stitch. Eu também gosto de fazer o feltro branco exatamente para depois eu não precisar pintar nada de branco, ó. Essa parte que eu risquei no meio é a parte da língua. Eu acabei esquecendo de fazer antes de pintar de vermelho, mas dá para pintar por cima com a tinta de tecido, não me atrapalhou em nada. Eu vim aqui com a tinta rosa e pintei a linguinha dele numa boa. Prontinho. Agora, eu vou fazer o risco, gente. Eu vou fazer o desenho, o risquinho dessa boca. Primeiro, eu vou fazer na volta de toda a boca, que é o feltro azul, tá bom? Como vocês estão vendo aí, ó. Vou acelerar aqui o passo um pouquinho, mas é isso que vocês estão vendo. Nessa parte, eu utilizei uma agulha ainda mais fininha, porque eu quero um risco mais delicado. Então, eu fiz o desenho da volta da boca, e agora eu tô fazendo o desenho dos dentinhos, que é nada mais do que o risco que faz o contorno. Depois eu venho aqui contornando o desenho da parte preta do olho. Lembra que eu falei que eu ia pintar? Mesmo esquema. Primeiro eu faço o risco e depois eu venho preenchendo com a tinta de tecido. Ó, eu deixei secar de uma noite para manhã, tá bom? Eu fiz à noite e vim mexer nessa peça só de manhã. Agora, nós vamos fazer o nariz. Eu tô riscando aqui toda a volta do molde. Eu acabei me empolgando e riscando os detalhes do nariz, mas como eu vou desvirar, ignorem essa parte, tá? Se você for fazer no ponto caseado, tá certo. Mas se for costurar na máquina igual eu, não adianta porque vai ficar pra dentro. Ó, já costurei, não deixei espaço pra encher, porque eu vou abrir atrás e desvirar por um furinho atrás aqui. Vou fazer um furo bem pequenininho, só o suficiente para passar o meu vira-boneca aqui, aquele mais fininho. Vou desvirar o nariz, alinhar toda a costurinha, mesmo procedimento de todos. Prontinho. Agora, eu vou riscar aquela parte do nariz que eu não devia ter riscado do avesso, não adiantou nada. Lembrando que isso é para mim que vou costurar na máquina, tá? Vou fazer o enchimento e vou fechar. Também muito simples essa parte, tá bom? Ó, já enchi e agora eu só tô fechando aqui a parte que eu deixei aberta. Eu vou aproveitar essa linha preta para fazer o quê? Aprofundamento dessa parte do detalhe do nariz, tá bom? Olha só, eu entro e saio, costura simples, porque eu preciso fazer esse desenho do detalhe do nariz que eu fiz de giz ficar profundo assim. E depois eu vou pintar ele de preto para aprofundar ainda mais. Agora é só colar o narizinho. Essa parte é importante ter paciência, tá? A gente tem que colar bem esse nariz, mas tomando cuidado para não ficar excesso de cola. Vamos apertar, segurar, alfinetar, fazer tudo o que for necessário para que essa cola cole bem certinho, sem ficar com resquícios de cola aparente. Eu gosto sempre de alfinetar tudo, gente. Vou fazendo outra coisa depois. Passei mais um pouquinho de cola na parte de cima, porque eu quero que esse nariz fique bem ajustadinho, bem coladinho aqui ao rostinho do Stitch. Prontinho. Essa parte eu não tô passando mais cola, tá? Eu só tô passando o bico da pistola para que não fique mais nenhum fiapinho de cola aparecendo.
Vou colocar mais um alfinete. E tirar aqui todos os fiapinhos de cola que a gente vê pela frente, tem que tirar. Principalmente no nariz. Esse detalhe do nariz, gente, ó, eu vou colar aqui na parte de cima, tá? Um lado desse molde a gente cola na parte azul e o outro cola no nariz, como vocês estão vendo aí. É um detalhe que dá um efeito muito legal no narizinho dele. Vou colocar essa pontinha bem pra dentro dos dois lados. Desse lado aqui também. Essa tesourinha só tá me ajudando a empurrar a pontinha pra dentro, tá? Prontinho. É importante que essas beiradinhas, essas pontinhas fiquem bem coladas, para não ficar nada solto. Passar no isqueiro novamente para abaixar os pelinhos que levantou. E agora eu tô fazendo o meu bom e velho sombreado, gente. Tô utilizando 2 tons de azul aqui. Primeiro eu vou fazer isso com o sombreado mais espalhado, com o tom de azul mais claro. As cores estão aí no material de vocês. E depois eu vou vir fazer aquele esquema com um pincel mais fininho, fazendo um sombreado um pouquinho mais escuro, com a tinta mais escura, tá bom? O sombreado eu não vou repassar aqui passo a passo, porque eu já passei várias vezes para vocês em vários vídeos, tanto aqui como lá no Instagram, como eu faço nos lugares que eu costumo passar. Prontinho. Aqui nessa parte do nariz, eu tô passando com um pincel bem fininho, uma tinta preta. Como vocês estão vendo aí, ele aprofunda ainda mais esse detalhe do nariz do Stitch. Para fazer o sombreado do nariz, eu peguei aqui a minha tinta branca, eu vou passar ela aqui bem em cima onde a tinta azul estava molhada, para tirar bem o excesso do pincel, tá bom? Eu vou vir mesmo só com o resquício de tinta que sobra no pincel, porque essa tinta depois, ela vai secar e vai clarear um pouquinho. Essa hora, gente, o que que eu fiz? Eu peguei aqui a minha tinta preta, limpei bem o pincel, deixei só o fundinho da tinta saindo para fazer o escurecimento desse vermelho da boca, tá bom? No fundo da boca fica mais bonito assim, ó, como vocês estão vendo, quando a gente escurece um pouquinho, mas é um sombreado bem sutil. Agora, a gente vai colocar a cabeça no corpinho do Stitch. Essa abertura de trás, como eu sempre digo, gente, façam ela um pouquinho menor que o pescoço, tá? Essa pequenininha que tava aqui era a abertura que eu tinha feito na hora do enchimento, só para acertar o enchimento. Agora, eu tô fazendo a abertura normal para entrar o pescoço. Essa tem que ser um pouquinho menor, para que ele já entre com um certo acabamento aí. Eu vou virar e vou mostrar para vocês. Na parte de baixo do queixo, como sempre, para a cabeça não fique mole, eu vou passar a cola quente. Por que que eu passo cola quente aqui na frente? Porque ela vai secar mais rápido, enquanto a cola de silicone que eu passei por dentro da cabeça, ela vai demorar um pouquinho mais. Então, essa cola quente já me permite que essa cabeça não se mova mais no lugar, e a cola de silicone vai já secar no lugar certinho. Coloco meus bons e velhos alfinetes aqui, porque eu quero essa cabeça no mesmo lugar que eu colei. E olha aí, ó, a parte de trás fica bem bonitinha. Tá pronto. Agora a gente vai fazer o chapeuzinho, né? Como todo bom Papai Noel, ele tem que ter o chapeuzinho vermelho. Essa cabeça, eu confesso que não é fácil de colocar um chapéu de Papai Noel, porque é uma cabecinha muito oval. Mas eu fiz aqui um molde que eu acho que deu certo, olha só. Eu tô dobrando aqui a barrinha, que é para dar uma resistência a mais, na verdade, uma estrutura a mais, porque eu tô usando, gente, a pelúcia Velboa e ela é bem molinha, tá? Se for fazer no feltro, acho que nem precisa fazer isso. Risquei aqui o molde, vou passar uma costura, onde eu dobrei aqui essa pelúcia e passei cola, eu prefiro sempre costurar. E costurei toda a volta também. Ó, agora eu vou refilar. Eu risquei e costurei no risco, tá? E fiz a barrinha aqui da parte de baixo. Vou desvirar e vou pegar depois aqui, ó, essa pontinha do chapéu é importante colocar bem pra fora, tá vendo? Agora eu peguei aqui a minha pelúcia, gente, eu não sei o nome dessa pelúcia, é uma pelúcia mais alta, mas eu tenho ela há muito tempo, como eu falei na primeira aula, realmente eu não sei, não lembrei o nome dela, tá? Eu medi aqui com a régua, porque o 30 centímetros dá certinho aqui a volta do meu chapéu. Então, eu usei a largura da régua também, ó. Fiz ele duplo. Dobrei aqui só com a cola, tô refilando e vou passar uma costura, para que isso daí fique bem ajeitadinho.
Vou passar uma costura na volta, tá bom? Não vou desvirar, não vou fazer nada, é só pra prender essas duas partes da pelúcia que eu dobrei. Eu dobrei para que ela fique mais resistente, porque a gente vai conseguir colocar ela aqui no chapeuzinho e vai colar mais fácil na cabeça, olha só. Agora, eu nem vou costurar, eu vou vir colando, tá? Eu vou colar essa parte vermelha mais ou menos aqui no meio dessa tira de pelúcia, olha só. Eu deixo essa pelúcia um pouquinho mais para baixo aqui do gorrinho vermelho, porque é ela que eu vou colar na cabeça. Ela tem mais estrutura, então vai ser melhor assim. Olha só, dei toda a volta e chega aqui no final eu colo para juntar as duas também. E o bom de colar pelúcia, gente, é que o acabamento fica perfeito, não aparece nada de emenda, né? Principalmente uma pelucinha mais alta dessa, assim. Se vocês ouvirem barulho de cachorro, gente, são os meus doguinhos, tá? Releve. Olha só, eu tô colando a parte de dentro porque eu gosto que fique tudo bem coladinho, tá bom? Bem ajustado. Agora, ó, eu dei uma esgarçada aqui, vou dar uma puxada nessa pelúcia, ó. Eu não sei se a câmera pegou, mas eu dei uma puxadinha. Eu vou encaixar aqui nessa cabeça. Não vou me preocupar inicialmente de encaixar o chapéu inteiro, tá bom? O gorrinho. Eu vou primeiro colar a parte da frente bem rente aqui com os olhinhos e vou puxar as laterais. Eu quero que essa lateral venha o mais próximo da orelha possível, tá? E eu puxo e estico mesmo. Se eu fizesse um gorrinho maior, não ia ficar legal. E se eu fizesse como que eu posso dizer? Uma base maior para esse gorrinho, também ia ficar bem feio atrás. E eu não queria que ele ficasse grande. Olha só, puxa aqui o outro lado também. E vou deixando o alfinete, tá bom? É importante aqui nessa hora a gente colar bem aqui, ó, essas beiradinhas. Eu não gosto que fique aparecendo, fica um acabamento feio. Então, é importante que o pelinho esteja bem encostadinho aqui na pele do Stitch, para ficar um acabamento muito fofo. A parte de trás tá aberta ainda, então eu vou aproveitar e vou colocar aqui um pouquinho de fibra, para que esse gorrinho não fique molengão. Ó, vocês desculpem colocar ele de pé, fica bem na câmera, mas que tem horas que eu preciso fazer ele mesmo em alguma posição em pé, senão eu não enxergo, tá bom? Ó, vou colocar, não é muita fibra, tá? Pra encher pelúcia, inclusive, pouquíssima fibra já resolve. Ó, eu coloquei ele de frente pra ver se já tava bom. E agora aqui, eu puxei pra alinhar na frente e dos lados. Mesmo processo agora aqui, eu vou puxar, mas puxe sem dó. Primeiro eu puxo aqui na parte do meio e coloco um alfinete. E depois eu vou puxando, vou colocando ele, vou moldando essa pelúcia no formato que eu quero aqui, que eu acho que vai ficar bonitinho na parte de trás da cabeça. Eu tô explicando com bastante cuidado, mas não é tão difícil não, tá? Dá certinho no final. Deito aqui os pelinhos da pelúcia para cobrir a parte que eu colei, por conta daquele acabamento que eu falei que eu gosto que não apareça aqui o acabamento da pelúcia, tá bom? Que fique só os pelinhos. E aqui, gente, não tem segredo, é cola e alfinete até secar. E olha só, que fofo que ficou o nosso Stitch de Noel. Agora só falta fazer a bolinha aqui do chapéu. Com a mesma pelúcia, eu recortei aqui um quadradinho mais ou menos 7 por 7, vou arredondar as pontas, vou fazer um fuxico, vou alinhavar ele e colocar um pouquinho de enchimento dentro, gente. Para fazer a bolinha do gorrinho é somente isso. Peguei aqui a minha linha de costura. Esses pelinhos que eu tô tirando são aqueles que ficam soltos quando a gente faz o corte da pelúcia. Eu prefiro já tirar para não ficar caindo na peça depois, tá? Vou alinhavar aqui tudinho. Fuxico é fácil, acho que todo mundo já sabe como é que faz um fuxico. Vou colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro, para ele ficar ainda maior, para não ficar murcho. E vou puxar e vou dar uns pontinhos para fechar aqui, tá? Para ele ficar bem justinho. E aí, essa parte que eu tô fazendo aqui, essas costuras, é a parte que eu vou colar na pontinha do gorro.
prontinho, ó. Vou cortar a linha, vou colocar um pouquinho de cola quente aqui nessa parte que eu costurei e vou colar ele aqui na pontinha do gorro do Stitch. Nessa hora eu coloquei ele de pé para ver se estava na posição certinha, ó. Vou tirar os alfinetes, porque já secou aqui a minha cola quente. E olha só, gente, como ficou fofo. Ah, eu já ia esquecendo, falta as sobrancelhas. Eu deixei as sobrancelhas pro final, porque elas vão dar um up aqui no rosto do Stitch, vocês vão ver. Eu vou colocar ela no final, porque eu quero que ela fique quase que por cima aqui do pelinho do chapéu, gente, para não esconder as sobrancelhinhas dele, olha só. Eu recortei aqui, risquei com o meu giz panda no feltro. Recortei, tô passando o isqueiro para tirar os pelinhos soltos. E agora é só colar. Esse é o toque final. Mas olha que up que dá no rostinho dele, gente. Fica bem legal, ó. Vou passar aqui cola quente. E vou seguir aqui o desenho do olhinho dele, ó. Como o rostinho dele fica bem mais vivo. Cada detalhe, gente, faz toda a diferença na peça. Vou colar a orelhinha não, a sobrancelha do outro lado. E agora sim, a gente está finalizando aqui o nosso Stitch de Natal, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Espero que vocês tenham gostado, gente. Olha só, gente, esse é o nosso Stitch de Natal. Quero mostrar todos os detalhes para vocês. Vou virar ele aqui para vocês verem certinho o chapéu. Todos os detalhes da roupinha. Gente, lembra que eu falei para vocês lá na aula sobre o detalhe do EVA na orelha, ó? A orelha a gente vai ficar assim. Só que como ela tem um EVA aqui, ó, é só você dobrar assim, que ela fica bem mais bonitinho aqui no detalhe da orelha. Olha só, que gracinha. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que façam e que decorem aí o Natal de vocês com essa lindeza. Um beijo!